Sonhar com um futuro profissional em determinada área é comum entre os universitários e isso não é diferente entre os estudantes de direito. Só que o 8º exame de ordem revelou um dado interessante. É que o direito penal foi a opção mais escolhida pela maioria dos inscritos, ou seja, grande parte de quem pretende exercer a advocacia quer atuar na área criminal. Nossa equipe ouviu uma série de especialistas para saber os motivos que normalmente levam os estudantes a escolher trabalhar com o direito penal. Confira na reportagem. Quem nunca se encantou com aquelas cenas de julgamentos em filmes ou sonhou em ser como aqueles advogados vistos no cinema? Será que é daí que nasce a vontade de ser advogado e optar por direito penal? A área penal é sempre aquela que chama a maior atenção dos alunos. É sempre a que desperta a maior atenção dos alunos desde o começo da faculdade. Todo mundo resolve fazer direito é por ver um grande julgamento, é por ver um julgamento como o Mensalão está tendo agora, é por ouvir falar de histórias, de casos, na grande maioria das vezes voltados para a área penal. Você nunca ouve falar na história dos grandes julgamentos, ou nos livros que você lê antes de fazer a sua faculdade, ou nos filmes que você assiste sobre casos de direito, em livros, em tudo que se vê fora da faculdade, você nunca vê um caso rumoroso que não seja da área penal. Esses são os casos que ficam famosos. E esses são os casos que chamam a atenção dos alunos. Para o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, esse fascínio que o direito penal desperta nas pessoas é mesmo um dos motivos que levam estudantes a escolherem trabalhar na área. Não é raro se ouvir dizer que os alunos se apaixonam pelo direito penal, casam com o direito civil e posteriormente vão ganhar dinheiro com o direito tributário. Se acredita também que o número de peças e de arrazoados exigidos no exame de ordem talvez possa ser menor do que em outras áreas do conhecimento, o que é um ledo engano. Em outras épocas, a preferência já foi por outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho. No direito penal, há uma mística provocada pelos próprios, digamos assim, estudantes com relação à sistemática processual, o tribunal do júri, os filmes, a mobilização nacional em torno de alguns processos e que efetivamente fazem com que haja essa preferência pelo direito penal. Alguns cursos, se aproveitando disso, inclusive têm procurado modificar a matriz curricular desses cursos, trazendo a disciplina do direito penal já para os primeiros semestres, para se aproveitar dessa paixão do estudante pelo direito penal e mantê-los, interessados no curso de direito. O direito penal foi a principal área jurídica escolhida entre os candidatos que se inscreveram no 8º exame de ordem unificado. Dos quase 118 mil inscritos, cerca de 34 mil optaram em fazer a prova prática em direito penal, o que corresponde a 28,47% do total. Alguns estudantes veem a oportunidade de atuar em direito penal como uma chance de fazer justiça. Acho que a gente sempre tenta ir para esse lado para chegar a algo, tentar pôr justiça, sabe? A gente fala isso como calor, eles falam que a gente vai perder essa ideia, mas é isso que a gente tem em mente, tentar trazer justiça para essa sociedade. Foi a que mais me identifiquei logo de cara, né? Civil não me dou muito bem, digamos assim, foi bem direito penal mesmo, que eu já escolhi logo no começo do curso. Foi a que mais me identifico mesmo. Que é a matéria que eu mais tiro nota boa, a matéria interessante, é a que eu mais gosto. Porque eu acho que é mais objetivo, tem mais a ver com nossa realidade social, né? Que a gente, é o que está mais próximo da gente, eu acho. Eu faço um trabalho voluntário num juizado especial, eu acho muito interessante. Acho que é a aplicação no caso concreto mesmo, né? De estar lá, trabalhar, poder fazer alguma diferença, de repente, não sei se justiça, né? Mas poder trabalhar de uma maneira mais enérgica para tentar ajudar de alguma forma a sociedade. Outros foram influenciados por familiares que já atuam na área ou acreditam que o direito penal é o que mais aproxima o direito da sociedade. Meu pai trabalha nessa área, tal, então desde pequeno eu venho vendo isso, então por causa disso eu
resolvi optar por essa área. Mas eu acho que fazer justiça talvez seja o que me leva a procurar o direito penal. A gente convive muito, né? A gente sempre vê muita notícia, sempre vê algum acontecimento que tem grande repercussão, assim, eu tenho afinidade. Meu pai é delegado, então essa é uma área que eu sempre tive mais afinidade, assim, eu acho uma área bacana. De acordo com este advogado que trabalha há 12 anos com direito penal, o mercado para quem pretende atuar na área está em crescimento. Nós temos hoje, dentro da área penal, ramos voltados para os crimes contra o consumidor, crimes ambientais, crimes econômicos, crimes praticados pela internet, crimes entorpecentes, além daqueles crimes tradicionais que já são conhecidos e que sempre se falou na área penal aí há 10, 20 anos atrás. Quer dizer, é um mercado que tem inflado. E isso desperta o interesse também. Esse é o lado bom da área penal. Para o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, alguns estudantes escolhem fazer a prova prática em direito penal por acreditarem que é mais fácil. Alguns fatores influenciam nessa escolha, como, por exemplo, o programa de direito penal, não só pelo próprio programa, mas pela possibilidade da feitura das peças processuais, elas se apresentam em um número menor do que na área civil, por exemplo, do que o direito civil e processual civil. Então isso enseja uma facilidade maior para acertar e realizar com êxito as provas subjetivas. De acordo com um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, o número de estudantes que escolhem fazer a prova prática em direito penal é desproporcional à quantidade de profissionais atuantes no mercado. Toda vez que a gente fala um pouco de direito penal, ele vem aquele fascínio do tribunal do júri, né? É uma coisa que realmente fascina. Mas se você buscar comparar este fascínio com o exercício da profissão efetiva, você vai ver que o número de pessoas que se dedicam exclusivamente a direito penal é desproporcional para a escolha que hoje se faz. Espero que isso seja uma realidade, né, que esteja ganhando outros contornos, né? E amanhã, quem sabe, a gente vai ver no dia a dia forense um número bem maior de advogados penais, mas mais do que isso, maior número de penalistas. Pretendemos ver maior número de penalistas com qualificação, por isso o exame de ordem. De acordo com os especialistas, o profissional que optar por essa área precisa se dedicar e se preparar para os desafios da profissão. Ele não pode ter medo. A primeira coisa é ele ser corajoso, é ele saber, obviamente de uma forma respeitosa, mas ele saber enfrentar um delegado, um promotor, um juiz. Ele tem que ter preparo para isso, ele tem que ter ética, ele tem que sempre atuar de forma ética, mas ele tem que sempre atuar de forma incisiva e estar sempre bem preparado. Ele tem que saber os direitos que ele tem e os deveres que ele tem dentro dos limites éticos da profissão, mas ele tem que sempre saber se impor, principalmente na área penal. Por quê? Porque na área penal, os advogados constantemente são confundidos com os clientes. Isso é até triste de se falar, mas acontece. Então você chega numa delegacia, em qualquer lugar, foi lá dar aquele auxílio inicial ao seu cliente que está sendo acusado de um crime horrível. Imagine aí o crime que você quiser. O delegado naturalmente vai te tratar mal porque você está ali para defender aquela pessoa. Então isso é uma coisa que o advogado criminal passa muito. O indivíduo precisa primeiro dominar o conhecimento da atividade que se propõe a abraçar. Obviamente, se optar pelo direito penal, ele vai ter que desenvolver alguns conhecimentos específicos, além, obviamente, de uma boa oratória, né, de um contato e de uma identidade que a oratória lhe permite, notadamente aqueles que optarem pelo tribunal do júri, pelas defesas perante o tribunal do júri, mas, notadamente, em qualquer área que o futuro profissional optar, ele deve, sobretudo, dominar o conhecimento desta atividade.